Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Equilibra de toda nossa sexta-feira às 18h30. Seja muito bem-vindo aqui hoje. Estou fazendo o programa aqui hoje excepcionalmente no fora do meu ambiente comum, então desculpem se a tela tremer um pouquinho, porque eu tô segurando o telefone, mas eu não podia deixar de estar aqui com vocês como prometido todas as sextas-feiras às 18h30. E o nosso tema da live de hoje são ferramentas para você descobrir e desenvolver a sua visão de mundo. Todo mundo tem a sua visão de mundo, todo mundo tem uma forma como enxerga as coisas, né? Como enxerga o mundo e as coisas à sua volta e como reage às coisas que estão acontecendo, né? Então todo mundo tem uma maneira, um jeito de enxergar o mundo à sua volta, de enxergar como as coisas estão realmente acontecendo. E cada um de nós vai criando, vai moldando essas lentes através das quais a gente enxerga o mundo desde a nossa mais tenra infância, quando a gente vai formando os nossos valores e as nossas crenças. Há umas semanas atrás eu falei com vocês, fiz uma analogia com o filme Divertidamente e trazendo um pouquinho desse tema para hoje, assim, para a gente fazer um link com as nossas conversas. Para trazer para vocês um pouquinho dessas referências também do filme. Então, o que vai acontecendo? O bebezinho ele vai tendo as suas experiências, ele vai tendo as suas memórias e a partir daí ele vai desenvolver os seus valores, ele vai desenvolver aquilo que ele acredita, aquilo que ele valoriza e essas coisas vão formando a personalidade da criança. E muito do que a gente vai aprendendo sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças, as coisas que vão realmente formando a nossa personalidade, a gente vai aprender dos nossos pais, das instituições de ensino nas quais a gente frequenta. A gente vai aprender das instituições religiosas que a gente frequenta, né? De todas as instituições pelas quais a gente passa, a gente vai aprendendo alguns valores, algumas crenças que vão moldando a nossa personalidade e a nossa forma de tomada de decisão, que é exatamente isso que mais influencia. Por que a gente está falando desse tema, né, de visão de mundo? Porque cada um tem as suas lentes, tem a sua forma de enxergar o mundo, tem a sua forma de ver como as coisas acontecem, por que elas acontecem, e tem uma forma de visualizar, né, de enxergar os resultados, né, daquilo que está acontecendo à sua volta. Então todo mundo tem uma visão de mundo que é só sua, que é única. Ninguém enxerga o mundo da mesma forma que o outro enxerga. Então não tem assim duas pessoas, mesmo gêmeos univitelinos, que enxerguem o mundo da mesma forma que o outro. Por quê? Porque mesmo criados pelos mesmos pais, pelos mesmos avós, frequentando a mesma escola, passando pelas mesmas instituições religiosas, as experiências de cada um são diferentes. O impacto que tem as mesmas situações, às vezes, na vida de um e na vida do outro, é completamente diferente. Então, a mesma situação pode acontecer para mim e para o meu irmão ou para minha irmã e não ter o mesmo impacto emocional, não ter a mesma carga, né? Porque eu vou enxergar através dos meus pontos de referência, das minhas experiências, né? Então, eu tenho um ponto de vista, uma forma de enxergar o mundo que está relacionada às minhas referências, a como eu fui tendo as minhas experiências e como eu fui armazenando essas experiências na minha mente, para vocês conseguirem comparar. Então essa caneta aqui, para vocês, se ela tá muito pertinho, vocês têm uma impressão de tamanho, certo? Se eu coloco ela aqui do lado do meu rosto, vocês têm outra sensação, outra visão do tamanho desta caneta. Ou seja, o ponto de referência, né,
influencia bastante no modo como eu enxergo o objeto, como eu enxergo as situações, como eu enxergo as coisas. Então, o que é um ponto que eu queria trazer aqui para vocês de ferramentas que podem ajudar a descobrir qual é a forma que você enxerga o mundo. Então, como que você pode entender a forma como você enxerga o mundo? Um exercício que eu gosto muito de fazer para todos os meus alunos, mentorados, clientes de coaching, de terapia, é um exercício muito prático que eu gosto bastante, que eu faço sempre com todos os meus alunos, que é escrever a sua autobiografia. Eu acho que é um baita exercício que não traz só a ideia de enxergar a sua visão de mundo, como também traz outras coisas, né? Traz outras ideias, né, que a gente pode aprender ali na autobiografia. Como começar, como fazer, né, a sua autobiografia. Bom, tô te convidando a escrever o primeiro livro da sua vida. Você vai contar a sua história para você mesmo. Não precisa publicar em editora nenhuma, não precisa virar livro best-seller, não tem essa obrigação, não precisa mostrar para ninguém se você não quiser. Mas é muito importante você escrever a sua história para você mesmo. Tem vários insights, várias coisas que você pode tirar da sua própria história. Então, recomendo muito. Como é que eu acho que a autobiografia tem que começar a ser escrita? Faz primeiro uma linha do tempo, né? Pega um papel e uma caneta e faz uma linha mesmo. Vou desenhar aqui para vocês. Faz uma linha do tempo mesmo. E vai colocando nessa linha do tempo, ó, assim, uma linha do tempo. E vai colocando nessa linha do tempo os acontecimentos mais importantes da tua vida. Vai colocando lá, então a primeira coisa, né, eu nasci no dia tal, aí eu fui pra escola, aos 5 anos eu me lembro de uma situação específica que me marcou muito, aos 10 anos eu me lembro de outra situação específica que marcou muito, os meus 15 anos foram muito importantes, teve festa, reuni toda a família, os meus 20 anos foram muito importantes, aos 22 eu terminei a faculdade. Vai escrevendo lá, na sua linha do tempo, todas as coisas que marcaram a sua vida, todos os fatos principais da sua vida. A partir desses fatos principais, você consegue escrever melhor a narrativa desses fatos. Então, por que eu acho importante escrever a sua autobiografia? Porque quando você vai narrar para você mesmo esses fatos, de onde é que a sua família veio, como é que foi o seu nascimento, qual é o seu histórico familiar, o que aconteceu lá nos 5 anos que te marcou, como você se sentiu. Quando você vai narrando para você mesmo esses fatos, você vai começar a enxergar algumas coisas em comum em todos eles ou na maior parte deles. Então você vai começar a enxergar os seus valores, você vai começar a enxergar as suas crenças, você vai começar a enxergar como você toma decisão, o que impacta emocionalmente na sua vida todos os dias, até hoje. Então você contar a sua história para você mesmo é um grande exercício de autoconhecimento, que não só pode te ajudar a entender qual é a sua visão de mundo, como você enxerga, quais são as lentes que você coloca para enxergar o mundo, como também pode te ajudar a entender quais são os seus valores, quais são as suas crenças, quais são os gatilhos, os botõezinhos que você aperta para ter algumas reações que você não gosta tanto, né? O que acontece que te deixa com raiva, o que acontece que te deixa triste, quais são os botões que são apertados em você que te deixam sentindo alguma coisa que você fica incomodado ou que você não gosta tanto. Então esse exercício de escrever a sua autobiografia é um exercício que eu recomendo e eu faço com todos os meus alunos, meus mentorados, meus clientes de coaching, de terapia, sempre, 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 porque eu acho que é um exercício muito rico, a gente descobre muitas coisas. Além, é claro, de descobrir os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria, tem muita coisa que a gente tira desse exercício. Então, recomendo muito que você sente e você escreva. Além disso, escreve a caneta, papel e caneta. A conexão que a gente faz quando a gente escreve papel e caneta
cerebral é diferente da conexão que a gente faz quando a gente está digitando no computador. A gente grava mais, o nosso cérebro reconhece as letras porque a gente cria uma memória visual, a gente cria uma memória sensitiva, né, de estar escrevendo, e também uma memória emocional. Então, o nosso cérebro se conecta diferente quando a gente escreve no papel e na caneta mesmo as coisas que a gente quer. Outra ferramenta que eu quero compartilhar com vocês hoje é a partir dessa biografia, você consegue identificar alguns ou quase todos os seus valores, aquilo que você realmente valoriza na sua vida. Então, eu recomendo que você faça uma lista desses valores. Quais são os seus valores? O que você valoriza? Eu valorizo o trabalho, a família, a honestidade, a justiça, eu valorizo segurança, valorizo conforto, todas as coisas que você valoriza na sua vida. E aí, cada lista é individual, intransferível, como eu chamo. Ela é só sua e são os seus valores, é aquilo que faz sentido para a sua vida. Então faz uma lista de tudo aquilo que faz sentido para a tua vida. Simplicidade é um valor para mim, ter bastante dinheiro na conta é um valor para mim, né? Segurança financeira, enfim, cada um sabe qual é a sua lista de valores. Eu dei aqui alguns exemplos, né, do que é valor, que você pode usar para se basear na hora de construir a sua lista. E aí lista lá todos os valores que vierem na cabeça, 50, 60 valores, todos os que vierem na cabeça, coisas que você valoriza. Por que eu recomendo fazer isso? Para você trazer para a consciência a sua forma de tomada de decisão, porque você usa os seus valores para tomar decisão. Eles são as suas referências. É neles que você se baseia para tomar todas as decisões importantes da sua vida. Se é nesse emprego que eu devo continuar, se é esse namorado que eu quero para minha vida, você usa esses valores para todas as tomadas de decisão que você vai fazer de forma consciente e inconsciente. Então, se você traz esses valores, essa lista, né, de valores para a sua consciência, você tem a oportunidade de tomar decisões mais assertivas e mais coerentes com aquilo que você quer para sua vida, com aquilo que você realmente valoriza e de forma consciente, não deixando a tua inconsciência aí te sabotar nas escolhas que você faz para sua vida. E dentro dessa lista de valores, eu recomendo muito que depois que você escreveu lá os 50, 60 valores que você tem, pode ser mais, pode ser menos, vai de cada um, a lista, como eu disse, é pessoal, intransferível. Eu recomendo que você coloque esses valores em hierarquia, em ordem de hierarquia. O que é mais importante para você? Porque muitas vezes a nossa tomada de decisão pede para que a gente escolha, né, entre dois valores que a gente tem. Por exemplo, o mais fácil que a gente tem em conflito, assim, todos os dias, é escolher entre a família e o trabalho, por exemplo, né? Tem uma apresentação na escola do meu filho e eu tenho uma reunião de trabalho com um cliente que eu estava esperando há muito tempo, no mesmo dia e no mesmo horário. O que eu faço? O que eu priorizo? Qual é a escolha que vai me deixar menos frustrado, que vai me deixar menos arrependido da escolha que eu tomei no fim das contas? Então, eu acho que é muito importante você ter consciência do que você faz. Porque se na sua hierarquia de valor você coloca o trabalho primeiro e a família em segundo lugar, e aí quando você tem que escolher, você escolhe a família, você se sente frustrado. Se você coloca a família primeiro e o trabalho em segundo, e quando você tem que escolher, você escolhe o trabalho, você se sente frustrado. Então, quando você sabe de antemão, conscientemente, qual é a sua hierarquia de valores, estas decisões ficam mais fáceis de serem tomadas. É mais difícil você ficar frustrado e você se arrepender da decisão que você tomou se você tem consciência dessa hierarquia de valores. Se você sabe quais são os seus valores, se você sabe os porquês que você tem para escolher uma opção ou outra opção, porque a vida ela é feita de escolhas e a gente está a todo momento fazendo escolhas. Eu tô aqui
nesse momento porque eu escolhi fazer este vídeo, eu escolhi fazer essa live. Tava mais difícil para mim hoje, tô fazendo de um local fora da minha casa, fora do ambiente que eu sempre faço as minhas lives, o áudio não tá tão bom, eu tô segurando o celular com a minha mão, então tá dando uma tremida, me desculpem aí, mas eu escolhi o meu compromisso com vocês de estar aqui na sexta-feira às 18h30, que é o nosso horário marcado das nossas lives de semana, né? Quarta às 18h30 e sexta às 18h30. Então, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi estar aqui passando esse conteúdo para vocês e abrir mão de estar fazendo outras coisas. E tive que escolher, né? Fazer nesse lugar improvisado, ao invés de ir para minha casa, ao invés de pegar trânsito, fazer atrasado, não subir o vídeo. Então, assim, tudo na vida são escolhas. A gente precisa entender que às vezes eu vou ter que escolher entre duas coisas que eu gosto muito e mesmo assim eu vou ter que me sentir tranquila, não frustrada, né? E satisfeita com as escolhas que eu tô fazendo para minha vida. Isso é muito importante pra gente ter uma vida mais tranquila, pra gente ter uma vida mais feliz, pra gente ter uma vida com mais significado. Uma vida um pouco mais leve, né? Como a gente gosta muito de falar aqui no nosso canal, né? A gente quer muito, a gente almeja muito ter uma vida mais leve. E para ter uma vida mais leve, a gente tem que se sentir menos frustrado, a gente tem que se sentir tomando decisões mais assertivas com aquilo que a gente quer, tendo tranquilidade, né, diante dos desafios, das dificuldades da vida, diante dos turbilhões que às vezes a vida nos apresenta, né? Às vezes a gente tá no olho do furacão, mas eu queria dizer para vocês, no olho do furacão, a paz e serenidade. Tem como. No olho do furacão, a paz e serenidade. Porque se vocês pensam num tornado, né, num furacão mesmo, a gente vê aquele ar girando, aquele vento que gira, mas ele tem um buraco no meio. Ele é oco. No olho do furacão, não tem aquela tormenta toda, tem paz. E quando a gente está no olho do furacão, a gente tem que se enxergar naquele lugar e não naquele vento que vai para todos os lados e devasta casas e devasta tudo por onde passa, né? A gente tem que olhar para o olho do furacão. Aonde é que tem paz? Aonde é que eu consigo respirar? E sabendo, tendo consciência dos nossos valores, das nossas crenças, olhando para a nossa autobiografia, que é uma grande ferramenta de autoconhecimento, a gente consegue avançar muito de verdade para ter um pouco mais de paz e serenidade nas nossas vidas, né? E aí a terceira dica que eu queria deixar para vocês é sempre se questione. Sempre se questione, sempre faça perguntas que são perguntas fundamentais. Quem eu sou? Para onde eu quero ir? O que eu valorizo na minha vida? No que eu acredito? Se questione com relação a assuntos polêmicos. Qual é a minha posição sobre o uso de armas? Qual é a minha posição sobre a legalização do aborto? Qual é a minha posição sobre a legalização da maconha? Qual é a minha posição sobre a legalização da pena de morte? O que você acha? O que você pensa? Porque às vezes a gente vai indo no fluxo e não para pensar o que realmente a gente acha, de acordo com os nossos valores, de acordo com as nossas referências, de acordo com a minha biografia. O que eu realmente acho sobre esses assuntos? O que eu realmente gostaria que fosse feito? Essas perguntas são perguntas fundamentais para você se autoconhecer, para você saber quem você é. E por que eu tô falando de visão de mundo com relação, né, à inteligência espiritual? O que tem a ver a visão de mundo, fazer autobiografia, saber os valores com a inteligência espiritual? A visão de mundo é uma das habilidades que a gente desenvolve quando a gente desenvolve a nossa inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a nossa capacidade de agir com sabedoria e compaixão, independente das circunstâncias, e mantendo a nossa paz interior. E para fazer isso, a gente desenvolve 21 habilidades.
E uma dessas habilidades é a nossa compreensão, a nossa consciência da nossa própria visão de mundo. E outra habilidade muito importante que a gente desenvolve para aumentar o nosso QS, né, elevar os nossos níveis de coeficiente de espiritualidade, é a consciência da visão de mundo do outro. Primeiro a gente tem que entender que a gente tem uma visão de mundo única, que a gente enxerga o mundo através dos nossos olhos, das nossas lentes, e que ninguém mais vê o mundo da forma como a gente vê. Ninguém mais interpreta as coisas e sente as coisas da forma como a gente enxerga. E aí, se a gente se dá conta disso, se a gente se dá conta de que, ok, ninguém vê o mundo da forma como eu vejo, então o outro, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, o meu colega de trabalho, o meu chefe, também não veem o mundo da mesma forma que eu vejo. Eles têm a sua própria visão de mundo. Eles enxergam o mundo de uma forma única e intransferível. E aí a gente passa a compreender melhor a razão das pessoas fazerem o que elas fazem, como elas fazem e por que elas fazem. É muito interessante quando a gente realmente traz para a consciência que a gente tem uma visão de mundo única. Cada ser humano. E quando a gente compreende isso, a gente compreende, ok, então aquele meu chefe que está olhando para a situação de uma outra forma, que eu me senti magoada, que eu me senti afetada, que eu me senti criticada, julgada, a forma de ele enxergar aquela situação é outra, completamente diferente da minha. Porque ele tem as crenças dele, a bagagem dele, os pontos de referência dele, né? Então ele enxerga as coisas de uma forma diferente do que eu enxergo. E tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que é I'm in your shoes, né? Que é eu estou nos seus sapatos. Que só quando a gente calça os sapatos do outro, só quando a gente trilha o caminho do outro, só quando a gente vive a mesma vida, né? Aqui, ó, a minha linha da vida aqui, a minha timeline. Quando a gente vive a mesma vida do outro, é que a gente vai enxergar o mundo da mesma forma que ele enxerga. Não tem como eu, uma pessoa branca, mulher, de classe média, querer ter a mesma visão de mundo do que uma pessoa, homem, negro, de periferia, ou de um homem de meia idade, milionário. A gente não tem a mesma visão de mundo que essas pessoas. Cada um tem a sua. A gente é moldado pela nossa cultura, pelo ambiente que a gente cresce, pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pelas instituições de ensino que a gente aprende a frequentar, pelas instituições religiosas que a gente frequenta. Cada um vai ter uma visão de mundo diferente. Então, aquele que é católico tem uma visão de mundo diferente daquele que é evangélico ou daquele que é judeu. Cada um enxerga o mundo da sua maneira, da sua forma. E o que a gente precisa fazer é, além de ter empatia, além de calçar os sapatos do outro, além de conseguir se colocar no lugar do outro para entender por que ele está enxergando aquilo daquela forma, por que ele está tendo aquela reação, é ter compaixão do outro. E aqui eu quero fazer um parênteses muito grande na nossa live, que ter empatia e se colocar no lugar do outro não é aceitar o que o outro faz ou deixou de fazer. Não é aceitar e não é concordar. É apenas entender o ponto de vista do outro. Ter empatia significa que eu entendo o porquê você está fazendo o que você está fazendo, mas não necessariamente significa eu aceito ou eu concordo. Ter empatia não é isso. E além de ter empatia, o que a gente precisa despertar na gente para o desenvolvimento da nossa inteligência espiritual é a compaixão. Eu me compadeço da sua situação, eu me compadeço do que você está sentindo, do que você está passando, e também não significa que eu concordo ou que eu aceito.
São duas coisas bem diferentes. E esse parênteses precisava ser feito, precisava ser dito, porque empatia não é aceitar tudo e ficar quieto. Empatia não é concordar com os erros das outras pessoas, porque a visão de mundo delas é diferente. Eu não preciso concordar com o roubo, eu não preciso concordar com o estupro, eu não preciso concordar com o assédio. Eu posso discordar totalmente. Eu posso ter empatia pela pessoa que fez a agressão, que fez o roubo, que praticou coisas ilícitas, mas não preciso concordar com isso. Entenderam a diferença? Eu realmente espero que o conteúdo dessa live tenha feito sentido para você. Gostaria muito de receber as suas perguntas, seus questionamentos, aquilo que você não entendeu, que ficou um pouco mais difícil, para a gente discutir, para a gente entender o que você precisa saber mais, o que você precisa despertar mais em você para desenvolver a sua inteligência espiritual. Vou gostar muito se a gente puder bater esse papo. Me mandem inbox, vou adorar receber as mensagens de vocês. Fico muito feliz que hoje, mesmo de forma um pouco fora do normal, assim, porque eu tenho outros compromissos, eu não consegui fazer a minha live normalmente, assim, né, da forma como eu sempre faço, mas deu certo, a gente tá aqui. E eu fico muito feliz que a gente conseguiu ter essa conversa hoje. Daqui a pouquinho mais eu subo o vídeo pro Facebook e pro YouTube. Fiquem muito bem, um beijo muito grande, um ótimo final de semana para todo mundo. Muito obrigada que vocês estão aqui me acompanhando. Vitória, muito, muito, muito obrigada por estar aqui comigo ao vivo sempre, fazendo essa ponte para nossa conversa, viu? Depois te chamo em inbox pra gente conversar. Um beijo muito grande, muito obrigada pelo carinho de sempre.